se defendia no cartão, não foi uma jornada boa. Assistência, ele tem uma cara de time, ele pode encarar um candidato ao título, e é por isso que eu valorizo esse ponto. Gente, a gente tem que entender um campeonato de 38, tá? Então, poxa, não ganhou em casa na primeira rodada. Claro que é ruim, mas um jogador a mais durante todo o segundo tempo, tá bem? Mas será, e é uma pergunta real, genuína e séria para você, torcedor do Corinthians, por um segundo amarelo ali, por reclamação, se não fosse, né, a encarada que ele dá no juiz, ele tentar bater no juiz depois, provavelmente teria sido expulso também. Claro que ele também tem essa reação pelo cartão vermelho, né? É óbvio, uma coisa é consequência da outra. E o Fagner, né? O Antônio Oliveira entendeu que o Fagner tinha que ter sido expulso. E ele não volta para o segundo tempo. Porque a entrada que ele dá, na entrada da área, inclusive, cara, é o que a gente fala. O Fagner joga a bola, o Fagner é um baita de um lateral, mas precisa disso. Precisa deixar o time na mão. E não deixou porque a arbitragem fez vista grossa, porque era para ele ter sido expulso. Depois a gente teve muitos amarelos, um árbitro inseguro, um jogo truncado, de muita marcação. O Corinthians teve dificuldades muitas vezes na transição do Atlético, que é muito boa, mas aí os zagueiros se portaram bem, né? O Cássio, a rigor, fez uma grande defesa, e aí já no finalzinho, vejam só, o Galo com um jogador a menos poderia ter vencido o jogo, porque o Scarpa tem muita qualidade, né? E ele é reserva do Galo por uma questão até, sei lá, circunstancial, até de jogo hoje, porque, enfim, ele tem feito gols, ele tá entrando bem, ele tá readquirindo a confiança, e ele bate uma falta no ângulo. E o Cássio me lembrou o Cássio do Mundial, né? No chute do Moses, né? Porque ele foi buscar de mão trocada a bola entrar na gaveta. E ali, vejam só, mesmo com um jogador a menos, durante todo o segundo tempo, o Corinthians não conseguiu fazer esse gol e ainda quase tomou esse gol do Atlético Mineiro. Acho que o Coronado entrou bem e quase deu um gol pro Romero. O Romero erra a cabeçada, mas assim, é um lance que o Romero até não costuma perder. O Antônio tentou vencer o jogo a todo instante, né? Acho que não dá para colocar na conta do treinador. Ele inclusive tira um zagueiro para botar mais um jogador de frente. Quando ele percebe que tem um jogador a mais, o segundo tempo vai se desenrolando, ele vai tentando ganhar o jogo e tira naquelas circunstâncias, né, de recuar o Ranieri para a defesa e aí soltar o Maicon voltando para o time, como segundo homem, Paulinho, Coronado no lugar do Garro, e aí na sequência ele bota o Pedro Raul, Wesley fez algumas boas jogadas também pelo lado esquerdo, o Romero talvez não estivesse no seu jogo mais inspirado, mas também precisa entender que do outro lado tinha um adversário que esse sim é postulante ao título. O Atlético Mineiro é um claríssimo postulante ao título. O Gabriel Milito ajeitou o time, é um elenco de muitos bons valores e só precisava ajeitar, assim, dar mais competitividade, e tá muito claro, né? Tá muito claro que é um time que vai brigar até o final. Haja vista, quase venceu o jogo, mesmo com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Mas assim, afora isso, também teve dificuldades, né? Se o Atlético também chegou pouco, porque vencia aquela linha de marcação na intermediária, na frente da área ali, mas depois parava no Félix Torres, o Ranieri também correndo que nem um doido assim para marcar o time do Galo, que é um time muito rápido, né? Também é verdade que o Corinthians buscou o jogo desde o primeiro, buscou algumas finalizações, o Yuri Alberto se movimentou muito, assim, caía dos lados, vinha para o centro, trocava com o Romero, mas não deu, assim. O Corinthians até tentou alguns arremates, mas realmente o Galo é um time muito bem postado, ele sabe muito bem o que fazer com a bola, ele tem uma boa estrutura defensiva, sabe atacar também, então jogo para 0-0, né? Acho que o placar do jogo, ele, apesar do Corinthians não ter aproveitado esse homem a mais durante quase todo o segundo tempo, dá pra gente dizer que não dá pra gente dizer que é um resultado ruim pro Corinthians, tá? Tenho que dizer isso, porque mesmo com um jogador a mais, mesmo nas circunstâncias do jogo, não foi de uma supremacia, não foi num domínio, não foi de... E aí a gente tem que entender algumas coisas. Por que isso aconteceu? É claro que, de novo, tá? A gente está falando, falei do Grêmio, falo do Corinthians, né? E também de outros resultados que a gente vai passar aqui. É um primeiro jogo, é um começo. Mas será que tem algumas carências já identificadas? Eu acho que sim. Eu acho que tá muito claro que para você encarar essas equipes é complicado, né? O Corinthians já pegou de cara um candidato ao título na sua casa. Então seria difícil normalmente. Aí tem as circunstâncias da expulsão, que você pode aproveitar, né? Mas não conseguiu porque é um time que ainda assim sabe muito bem trabalhar isso, né? Um time que o Gabriel Milito é um estrategista. Então era natural que mesmo com um jogador a menos tivesse dificuldade. O Saravia faz um gol
A exemplo do que ele fez no Clássico Mineiro contra o Cruzeiro, que ele dá um toquinho por cima do Rafael Cabral, dessa vez ele aparece como elemento surpresa, entrando, né, na área, no levantamento para a área, assim, ele entrando, surpreendendo, toca de cabeça e faria o gol, mas dava para ver, né, que ele estava impedido. Mas assim, foi por isso aqui também que o Galo não chega a ser o gol já no primeiro tempo com o Saravia. E aí no segundo o Scarpa cobra essa falta no ângulo e quase marca de novo. Ou seja, o Galo criou chances claras para poder vencer o jogo, mesmo com 11, mesmo com 10. E é por isso que eu não considero esse empate ruim. Claro que empatar em casa nunca é legal. Você começar o campeonato sem vencer em casa, sem marcar um gol em casa, é ruim? É ruim. Mas vamos entender o que aconteceu? Né? Que tem um adversário do outro lado, um adversário concorrente, candidato ao título, com um elenco melhor, de mais qualidade, de jogadores de um nível superior. A gente tem que entender isso. E claro que foi um jogo muito pegado, um jogo muito truncado, de muita marcação, de muita pegada, e isso, obviamente, gera todo um desgaste, para o jogo a todo instante, a arbitragem estava, digamos, instável, estava fragilizada, então tem esse aspecto, tem esse ingrediente no jogo que também culmina no 0-0 por conta disso. Eu acho que o Corinthians tem um time, não só um time, tem algumas opções interessantes. Vejam que hoje, Paulinho, Coronado, Pedro Raul, Maicon, foram substituições do Antônio. Esses caras são potenciais titulares ou seriam titulares em muitos times, tá? Muitos times. Coronado, Pedro Raul, Maicon, tem mais um. Coronado, Pedro Raul, Maicon, Paulinho, tem mais um, né? Ele mexeu 5, eu acho. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Corinthians não tem só um time titular, ele tem opções no elenco. A gente pode questionar aqui Fausto Vera, a gente pode questionar o Hugo, lateral esquerdo. Acho que a lateral esquerda é uma questão a ser corrigida, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se teve mais uma troca que eu tô... o Mateuzinho, né, no lugar do Fagner, porque o Antônio meio que entendeu que o Fagner poderia ter sido expulso, né? E só não foi por incompetência da arbitragem. Então ele, né? Fagner, descansa aqui antes que seja tarde. E aí o próprio Antônio, no final, acabou tomando cartão amarelo e vermelho, né, pela informação da transmissão aí, porque reclamou muito da arbitragem. Enfim, o que eu estava falando mesmo? Sim, que o time ele tem uma consistência, ele tem uma cara de time, ele pode encarar um candidato ao título, e é por isso que eu valorizo esse ponto. Gente, a gente tem que entender um campeonato de 38, tá? Então, poxa, não ganhou em casa na primeira rodada. Claro que é ruim, mas um jogador a mais durante todo o segundo tempo, tá bem? Mas será, e é uma pergunta real, genuína e séria para você, torcedor do Corinthians, correto? Se o Corinthians disputar o título, aí inverte a lógica, como o Botafogo inverteu no ano passado. Ou seja, pode acontecer? Pode. Não é a tendência do Corinthians disputar o título do Brasileiro. A tendência, para mim, é um Corinthians que ainda pode sim brigar por um G4 a G6. Pode. Tem condições. Se conseguir mais do que isso, um terceiro, um vice, lindo. Um título, mas não é a tendência hoje. Então a gente tem que entender que, mesmo com um jogador a mais, mesmo jogando em casa, o Corinthians encarou um adversário melhor do que ele. Em termos de elenco, em termos de estrutura, em termos de qualidade. Isso não pode ser tirado do contexto. Então, o Corinthians que já encarou o Galo, mesmo ano passado, dos piores anos dos últimos tempos do Corinthians, venceu 2-0 lá pela Copa do Brasil, mas com a boa ajudinha do Kudê, né? Que tirou o Hulk do jogo no primeiro tempo. Aliás, outros jogadores deu uma preservada porque meteu 2-0 em BH e achou que tô classificado. E aí tomou 2-0 do Corinthians, não conseguiu fazer um golzinho, foi para pênalti e perdeu a classificação. Naquele Corinthians do ano passado. Então o Corinthians pode encarar o Atlético Mineiro lá em BH? Pode. Mas a questão é o que o Corinthians vai fazer a partir de agora com adversários de igual tamanho e de qualidade inferior. É esses jogos que o Corinthians não pode desperdiçar, especialmente em casa. Esse ponto de hoje contra o Galo, eu não discordo e não discuto. Mesmo com todas as ressalvas. Estava em casa, jogador a mais, eu preciso entender o tamanho e as circunstâncias do jogo. Eu preciso entender isso. Mas eu acho que o Cássio tirou a bola do jogo. O Cássio salvou a bola do jogo.
Final do jogo ali, cobrança de falta do Scarpa, era para terminar 1-0 pro Galo. Ranieri, impressionante. Esse cara, eu acho que ele deve sair de campo com uns 2, 3 quilos a menos e com dores no corpo inteiro. Porque ele bate, ele apanha, ele corre, ele marca, ele... Que contratação, hein? É um cara assim que... Por que ele adaptou muito fácil ao Corinthians? Porque, cara, ele corre, né? Ele se entrega. Até a última gota de suor e sangue ele deixa em campo. E isso, porra, isso a Fiel valoriza. É ou não é? Isso a Fiel respeita. O cara errar um passe aqui... Opa. Vou dar o exemplo do Yuri Alberto. Vocês acham que o Yuri foi mal no jogo? Acho que tecnicamente não foi uma boa partida dele. Mas, cara, é inacreditável o que corre esse cara. É inacreditável o que corre esse cara. Porra. E sai da ponta e vai pro centro, e tenta, e vai. É o suficiente? Bom, aí cada um tem a sua opinião. Eu acho que a torcida entende muitas fases do Yuri por conta disso. Diferentemente de um cara que fica lá, sei lá, sem receber a bola, reclamando, não sei o quê, entendeu? E assim, também é preciso dizer que tem informações de bastidores de que esse ano, cara, houve uma preparação muito profissional, ou perto disso. Então, são aqueles dois lados da moeda, né? A arbitragem está cada vez mais, ainda falta muito, mas já melhoramos. Cada vez mais com estrutura, com investimento. Os caras ainda recebem abaixo do que deveria? Eu acho que sim, para o que gira de dinheiro no futebol, mas os árbitros FIFA, os principais do quadro da CBF já têm uma condição legal, é que depende da escala, né? Então, nem todo mundo é escalado quarta e domingo, mas você já tem uma preparação melhor, você já tem um acompanhamento maior, que antigamente, era cada um por si. Hoje não. Hoje você já tem videochamada com 40, 50 árbitros da Série A, com padronização de algumas orientações, lances assim, você faz assim. Mas aí vai na primeira rodada e o juizão foi muito mal nesse jogo. O Yuri Elino, assim, perdeu... Ele perdia o controle, assim, muito fácil, né? Tinha bolinho toda hora, se defendia no cartão, não foi uma jornada boa. Eu quase caí da cadeira. Então, é um problema, sabe? E aí faz que a gente cobre mais. Porque esses caras aí, os principais do quadro, agora eles estão tendo apoio. Não é que eles não possam errar, o erro faz parte. Mas é que, cara, esse tipo de erro é inadmissível. É inadmissível, não existe justificativa, na minha opinião. Ele não me parece pronto, assim. Porque cara, o jogo era grande, o jogo era muito grande. Talvez maior do que pro tamanho dele. Então, isso é um problema também. Mas agora a gente pode cobrar. Porque esses caras aí estão tendo estrutura, estão tendo apoio, estão tendo respaldo. Então vamos melhorar, né? Salve, salve fiel, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, meus amigos. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece aí nos bastidores do Coringão, as melhores notícias, novidades. Então é por isso que a gente pede pra você, claro, se você gostou desse tipo de vídeo, você esmagar o dedo no like, deixar o seu like. Se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, de verificar as notícias do Corinthians diariamente, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? E deixar o seu comentário, deixar o seu Vai Corinthians, a cidade de onde você tá falando, porque a gente vai reagir aí praticamente a todos os comentários. Meus amigos, Coringão entrou em campo hoje válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, né, diante do Atlético Mineiro, né? Foi um jogo bem sugado, bem disputado, bem equilibrado para ambas as partes. O Corinthians até não fez um péssimo jogo, não, tá? Foi um jogo muito sugado, muito surrado, né? Na minha opinião, o Corinthians foi sempre prejudicado aí diante da arbitragem. Era pro nosso timão ter saído com essa vitória, esses 3 pontos aí do Atlético Mineiro, tá? Mas é coisa que acontece, a gente não pode lamentar, a vida que segue. Temos um novo confronto aí já, tá bom? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!